16, eu conto de 1 até 3, e a igreja citando pausadamente, sem pressa, somente o versículo de número 16. Vamos lá? 1, 2, 3. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, como aos teus ouvintes. Amados irmãos, voltando um pouco mais, o capítulo de número 1, mas antes da gente ler, olha aqui para mim, por gentileza. Certamente vocês já ouviram que tanto a primeira carta como a segunda carta a esse jovem pastor chamado Timóteo, como a seguinte carta, que tem o título de Tito, são chamadas de cartas pastorais, até porque, para os dois a quem Paulo escreve, tanto Timóteo e Tito, são pastores a qual ele confia à igreja. Segundo a história, Timóteo, o próprio Paulo fala sobre isso, Timóteo fica na igreja de Éfeso, enquanto Tito na igreja de Creta. É interessante que Paulo, no capítulo de número 1, versículo de número 3, declara que ao retornar na cidade de Éfeso, sabendo que na terceira viagem missionária, Paulo passa por essa cidade, Atos capítulo de número 19 a capítulo 20, ao passar nessa cidade e impor a mão sobre 12 discípulos de João, o Batista, eles começam uma grande evangelização nessa cidade, não somente nela, mas pelo que nós entendemos e compreendemos, há um carinho especial, não somente de Paulo, mas como de outros apóstolos, por esta igreja que está em Éfeso. Como nós sabemos, o ministério apostólico de João, que foi exilado na ilha de Pátimo, findou os seus dias estando pastoreando esta igreja, o que declara, o que mostra para nós que essa é uma igreja bastante querida pelos apóstolos de Cristo. Nós percebemos que nessa viagem, Paulo fundou a igreja, e ao voltar, o que se dá a entender, já que não está relatado, escrito em Atos capítulo 28, encerra ali, mas como lemos no capítulo 1, versículo de número 3, Paulo, estando rumo à Macedônia, ele pede para que Timóteo fique nesta igreja. Motivo, gostaria que os irmãos lessem comigo, por favor, capítulo 1, versículo de número 3. Vamos ler o capítulo 1, versículo 3 da primeira carta. Eu conto de 1 até 3, e os irmãos citam bem forte, bem vibrante, o capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Percebe que Paulo, no capítulo 1, versículo 3, ele roga, ele pede ao seu discípulo para ficar nessa cidade, e ele mesmo explica qual é o motivo do porquê Timóteo precisa ficar nesta igreja. O primeiro motivo está no versículo 3 e segue o segundo motivo no versículo 4. O primeiro motivo ele diz, para ordenar ou admoestar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. O que nós temos entendendo aqui é que a função de Timóteo na igreja de Éfeso é bem diferente da função de Tito em Creta. A função de Tito certamente era uma função bastante querida, até porque a função de Tito nessa igreja em Creta era posicionar, delegar cargos, separar obreiros. Então, se dá a entender que esse é um pastor bastante querido, né?
Quem não vai querer estar próximo de alguém que delega função e separa cargos e derrama a unção vocacional? Quem não vai querer estar ao lado desse pastor que separa o obreiro para o seu ofício, para o seu trabalho, para o seu ministério? Já Timóteo não. Timóteo não deveria ser um pastor muito bem querido, porque como você percebe no versículo 3, a função de Timóteo era tirar do cargo, tirar do ministério, tirar da frente da igreja os pastores que estavam ensinando heresias, dentre tantas elas que Paulo vai listar, não somente no capítulo 1, como ele repete também no capítulo 4 e coloca algumas coisas mais. Você percebe que há uma delas que era a mais preocupante, que João, o apóstolo, lutou muito contra ela, era o gnosticismo, que estava muito forte no meio da igreja, que dizia que Cristo veio ao mundo, mas não veio na matéria carne, que Cristo veio só em espírito, né? Uma doideira santa. E aí você percebe que no versículo 3 ele tem que admoestar, ensinar, exortar, tirar do cargo quem estava ensinando falsas doutrinas. O segundo motivo, ele continua, e que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, ou seja, inovações doutrinárias. Um grande perigo que a igreja do nosso século presente anda enfrentando. Eu tenho cara de novinho, pois, como o pastor que orou por mim aqui, os cabelos brancos da nossa cor nos condena, né? Nos condena. Que a gente tem cara de novo, pele de novo, mas a gente não é novo, né? Eu tenho aparência de novo. Eu tive o privilégio e a graça de nascer num lar cristão. Meu pai já falece, dorme no Senhor. Minha mãe até hoje dirige o trabalho de círculo de oração. Na verdade, ela passou o bastão para a minha irmã mais velha, mas ela continua com o trabalho de oração toda terça-feira de manhã. E aí, a gente crescendo na igreja, você vai percebendo que há muitas inovações. Eu saio muito pela misericórdia para poder sair para ministrar para jovens. E entre algumas conferências, seminários para jovens, eu vejo alguns absurdos, muitas inovações, como dentre elas a mulher samaritana, que Jesus pregando para ela, não se espante, é um ensinamento que jovens ouviram de pastores e andam repetindo nas igrejas. E se espante, na nossa igreja, Assembleia de Deus, que não deveria. E, ao pregar essa mulher samaritana, ele diz que quando Jesus ofereceu água para essa mulher, na verdade, Jesus estava oferecendo o sêmen dele para essa mulher. Vocês vão ver muita coisa doida. Outros, eu estava ministrando no interior de São Paulo, Santa Bárbara de Oeste, escola bíblica de jovens, e um dos participantes, ele ministrando, falando sobre a obra da justificação, sobre a doutrina da soteriologia, né, salvação, ele chegou ao ponto de dizer que quando Cristo nos justificou, ele nos igualou a Deus, fazendo a igreja entender que quando nós fomos justificados, recebemos o direito também de ser chamados de Deus. E eu quero saber que Deus é esse. Irmãos, é muitas coisas que nós estamos vendo, essas inovações que a igreja do primeiro século, também chamada de igreja primitiva, enfrentou. O que a igreja e os pastores de hoje andam enfrentando não é muita novidade. Parece que só mudou os personagens. Quando você lê a carta de Timóteo, o capítulo 1, versículo de número 10, você percebe que
esses homens que traziam inovações, Paulo chega a dizer no capítulo 1, versículo de número 10, que esses homens se opõem, eles entravam tipo numa luta contra a sã doutrina. E aí, Paulo, no versículo 20, deixa claro quem eram os principais cabeças, influenciadores dessas inovações teológicas, doutrinárias na igreja de Éfeso. Ele diz, versículo 20 do capítulo 1, dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Esse Alexandre aqui do capítulo 1, versículo 20, ele é filho do Cirineu, que carregou a cruz. Esses, tanto o pai como os dois filhos, ele tinha dois filhos, não consigo lembrar agora o nome do outro, que também virou pastor de igreja, mas esse Alexandre foi um dos problemáticos que Paulo enfrentou, como a gente vai vendo a igreja atual enfrentando. Só essa questão da justificação. Nós precisamos entender rapidamente, aqui permita-me abrir esse espaço, que a obra da justificação, de maneira alguma, nos iguala a Deus. Até porque a Bíblia diz, em Gênesis capítulo de número 2, que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Que homem foi esse? Adão. Mas quando você lê o capítulo 4, versículo de número 3, você vai perceber que a geração que nasce já não é mais imagem e semelhança de Deus. O texto declara que era a imagem e semelhança de Adão. Porque nós começamos a receber a natureza pecaminosa de Adão. Nós, agora, como diz Paulo em Romanos 3, versículo 23, nós estamos destituídos da glória do Senhor. Isso a gente precisa ter uma noção muito forte, porque essa geração de hoje, com a sua doutrina, eles pregam dizendo que a graça salvadora, que justifica, é um amor que não tem ira. E aí esquecem de pregar que, antes de a gente ser alcançado pela graça, nós nem éramos amigos de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 5, que nós éramos inimigos de Deus. E para nós, gentios, não havia um véu que separava. Não. Para nós não havia um véu que separava. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 14, que havia um muro que nos separava. Percebe que, como inimigos de Deus, nós estávamos mais distantes de Deus do que imaginávamos. Até porque João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo de número 8 em diante, ele declara que nós não amávamos a Deus. Nós o quê, irmãos? Nós o quê? Não amávamos. Irmão, se a gente era inimigo de Deus, tu acha que nós vamos amar a Deus? Irmãos, seja sincero, antes dessa maravilhosa graça te alcançar, como é que era o seu comportamento acerca do evangelho e dos cristãos? Como é que era? Se do lado da tua casa tinha uma porta da igreja aberta, nos dias de culto, irmão, você faltava entrar o gadareno dentro de você. Agora, se do outro lado ligasse um batidão, como chama no Rio, um pancadão, um funk, você nem esquentava. Dormia igual bebê. Mas era só o pastor dizer, irmãos, vamos orar para iniciar o culto. E cantava, nós abrimos esse culto. Em teu nome. Você já começava a ficar doido e dizia, começou os doidos. Começou os malucos. Mas aí eu te faço a pergunta, por que nós éramos
odiar. Por que nós éramos chamados de inimigos de Deus? O Salmo de número 5, verso 5, declara dizendo que nós não éramos amados, queridinhos por Deus. Sendo inimigo de Deus, o tratamento é diferente. O salmista diz que ele odeia e não ama o que pratica a violência ou o pecado. Salmo de número 11, verso 5, ele diz: o Senhor prova o justo. Ele faz o quê, irmãos? Faz o quê, irmãos? Eu sei que é uma escola bíblica e tem gente que não gosta, não suporta. Do quê? Fala com o teu irmão, pega na mão do teu irmão, aponta. Eu sei que tem gente que odeia, mas eu não perguntei nada, né? Então olha para o irmão do seu lado e diga para ele: se sinta aprovado por Deus. Porque quem é justificado, ele prova. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmão, isso aqui é motivo de dar glória a Deus, aleluia, corpo arrepiado. Porque, irmãos, você fica se questionando. O ímpio blasfema, o ímpio escarnece, o ímpio zomba, e nada acontece e você fica perguntando: e eu, se eu der um deslize, parece que a ira de Deus cai sobre mim. Mas ser sincero, você está rindo da tua aprovação. Ser sincero. O ímpio pinta, borda, pronta, e parece que nada acontece. Irmão, o pior para o ímpio é o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 24. E Deus os entregou às suas próprias paixões e concupiscência. O que Paulo está dizendo? Eles estão abandonados por Deus, rejeitados por Deus. Ou seja, o maior castigo do ímpio é rejeição de Deus, é afastamento e ausência de Deus. E você está na aprovação, devia estar dando glória a Deus. Por quê? O escritor dos Hebreus vai dizer: ele corrige aquele a quem ele ama. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Se você está na provação, é Cristo dizendo: sinto meu amor. Volta a Salmo 11, 5. O justo o Senhor prova, e ao ímpio ele odeia. Mas aí João diz: e nós, que não amávamos a Deus, agora ele fez com que nós reconhecêssemos o seu amor. Como? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. E nisto se manifestou o amor de Deus. Preste atenção que João quer mostrar para nós como é que Deus manifestou o seu amor por nós. O seu amor, João diz, não está manifesto quando eu tenho o meu bolso cheio de dinheiro. O amor de Deus não está manifesto quando eu possuo um carro novo do ano, ou uma casa nova. Não, nisto o quê? Em que ele enviou o seu único filho. Ainda tem crente aqui, oh, glória a Deus. Aí ele repete no versículo 10. Nisto conhecemos o amor de Deus, em que ele enviou o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crer não pereça, pois ele fez seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora percebe que o amor que João está dizendo é o amor de Deus. Não está quando tudo vai bem. Pelo contrário, o amor de Deus foi revelado quando você não merecia. Mas você merecia o quê? O inferno, a perdição. Porque você era inimigo, e sendo inimigo havia um muro que te separava dele. E aí João diz, mas ele fez seu filho como propiciação. Irmão, eu sei que parece uma língua estranha, mas repita pelo menos 2 vezes seguida, propiciação. Vamos lá, 1, 2, 3. Quase língua estranha.
Essa palavra propiciação vem do latim proptere. E o que significa proptere? Ir na frente. Por que ele fez o filho ir na frente? Porque o proptere ia na frente quando uma das partes odiava o outro e rejeitava uma conversa. Então, o proptere ia na frente para facilitar a conversa, tornar propício. Ou seja, o que Paulo diz, e o muro que nos separava, já não separa mais. E repito, Romanos 10, porque nós éramos inimigos, mas Cristo nos reconciliou. Oh, glória! Ele facilitou a conversa. E se o muro desabou, agora o véu se rasgou. E não da esquerda para a direita, e nem para a direita para a esquerda, nem de baixo para cima. Mas foi como, irmão? De cima. E agora você repara que quando Cristo rasga o véu, se forma um símbolo. Reparou não? Cristo rasga o véu. E uma letra é formada. Que letra? V. É Cristo dizendo: agora você é chegado a Deus. Tem vitória através de Deus. Não através das tuas forças, mas é só entrar no teu quarto, falar com teu pai que te vem em secreto. Não é você que determina. Esquece essa conversa. Determina, ordena. Você não é Deus para ordenar. A última palavra não está contigo. A última palavra está com Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo escrevendo a esse jovem Timóteo, ele declara que esta igreja de Éfeso está sofrendo uma adulteração da sã doutrina com interpretações próprias. As pessoas interpretam a forma que acham e não a forma que a Bíblia diz. Ou seja, eu acho que me convém e não digo a Bíblia diz. Eu digo, eu acho, eu penso. Não é por aí. Eles começam a distorcer. Por exemplo, nós sabemos que a igreja constituída por Cristo, Paulo escrevendo aos Efésios, diz que Cristo deu à igreja o quê? 5 ministérios. Quantos ministérios? 5. Quais são eles? Vamos lá. Eu sei que você sabe. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu criei. Vamos lá. Pastores, evangelistas, mestres, profetas, doutores. Agora presta atenção que Paulo deixa bem claro que ele deu à igreja. Dentre os 5 ministérios tem o quê? Pastores. E aí, esses que gostam de deturpar e adulterar a sã doutrina, dizem, eu não preciso de pastor. Meu pastor é Jesus. Ah, peraí. Então tem alguma coisa errada. Se o próprio Cristo deu e deixou para a igreja pastores, e quando ele escreve a João, ordena a João, dizendo em Apocalipse, escreve ao anjo da igreja. Escrever quem? O anjo, ou seja, o mensageiro, o responsável. Por quê? Hebreus capítulo de número 13 deixa claro que não é os membros que vai se apresentar diante de Cristo e dar conta da igreja. Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, que o membro da igreja vai dar conta de si mesmo perante o Senhor. Mas o pastor não. O pastor vai dar conta dele, mas também da igreja do Senhor.
É fácil. E aí vem uma turma, principalmente os que estão deturpando a sã doutrina, dizendo, não precisa de igreja. E aí eles pegam uma palavra no grego, cortam um pedaço do significado e dizem, igreja é isso aqui. O que é igreja? E eles dizem, igreja é eclésia. Já começa errado. Porque no hebraico não é eclésia, é eclesia. E a palavra eclesia significa chamados de dentro para fora. E eles param aqui, não é? Chamado de dentro para fora. E parou. Aí eles começam, tá vendo? Tem que sair de quatro paredes. Tem que sair da igreja. Esse negócio de cobertura espiritual, de estar debaixo de uma cobertura de um homem. Não, seu pastor é Cristo, é Deus. Não precisa. Mas, irmão, é só pesquisar. Joga aí, pode ser até no Google. Vai aí no Google. Como diz meu falecido pai, pai dos burros. Joga no Google. E lá está escrito, eclesia, chamado de dentro para fora, a fim de se reunir para aprender em um local. E aí, olha aqui para mim, esse termo que Cristo utiliza em Mateus 18, era usado pelos romanos políticos. Por quê? Eles queriam que as pessoas saíssem de casa, se reunissem no ambiente para aprender sobre Roma. E aí, quem não saía de casa para aprender e crescer no conhecimento, era chamado de idiota. Catuca o irmão do lado, diga, seja idiota não, irmão. Diga, continua congregando. Glória a Deus. Por esse motivo, a gente está na página 17. Por esse motivo, Paulo escreve o capítulo 4. Repito, esse motivo. Alguns que ensinavam doutrinas falsas, outros ensinavam inovações doutrinárias, outros adulteravam e ridicularizavam o evangelho. E por esse motivo, Paulo vai escrever e aconselhar, exortando Timóteo, no capítulo 4, versículo 17. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por quê? Qual motivo? Paulo explica no mesmo versículo. Para salvar a ti mesmo e aos que te ouvem. Percebe que Paulo está deixando claro para Timóteo que a preocupação de cuidar, zelar da doutrina que ele aprendeu de Paulo e não adulterá-lo, vai fazer com que ele mesmo que prega seja salvo. Como também aquele que lhe ouve. Ou seja, quem prega uma mensagem distorcida e falsa, está indo para o inferno e conduzindo outros para o inferno. Então entenda, essa escola bíblica que Deus preparou para nós, é para que nós possamos zelar, cuidar, guardar o que aprendemos, ouvimos e vamos praticar. Por quê? Vamos ser exemplos para outro. E precisamos ter cuidado para não conduzir outros com a gente à perdição, mas que possamos conduzir a outros à salvação eterna. Glória a Deus. Com isso, eu preciso declarar, dizendo que tem muitos obreiros que não são excelentes para cuidar, na verdade, eles são tão excelentes para cuidar de outros, mas eles não cuidam de si. Percebe que a exortação, o conselho de Paulo, é para que Timóteo não só cuide dos outros, não só se esforce para outros, mas que ele também cuide dele mesmo. Ou seja, não adianta você querer salvar o mundo inteiro, como disse Cristo, e perder a sua própria salvação.
Não adianta você se esforçar e postar nas redes sociais, que parece que as redes sociais virou o livro da vida. Hoje, 17 pessoas se renderam a Jesus com a pregação. Não basta dizer, vidas aceitaram a Jesus. Eu tenho que contabilizar, botar. Porque parece que a rede social virou o meu livro da vida, que quando eu chegar perante o Senhor, eu vou mostrar, aqui, ó, dia tal, eu preguei e 17 pessoas aceitou Jesus. No outro dia foram 20. Esse dia que eu estava fraquinho, foi só 5. Oh, meu Deus. E o pior de tudo é que tem obreiros que encerram culto e se reúnem em restaurante ou em WhatsApp e conversa com outro pregador e diz assim, hoje eu virei tudo. Preguei tudo. Eu mostrei para minha mãe uma mensagem de um pastor, que ele me convidando. Ele disse assim, Flávio, você pode vir pregar aqui domingo? Eu disse, domingo eu não posso. Eu só posso dia de semana. E ele disse, dia de semana não dá não. Eu falei, mas por que não dá? Já preencheu? Ele disse, não, é porque dia de semana a pegada é outra. Eu disse, não entendi. A minha mãe já regalou um olhão assim. Eu falei, escuta. Ele, é que você é mais para ensino, família. Eu disse, glória a Deus, mas por que não dia de semana? Porque dia de semana eu tenho que virar tudo. Eu disse, me desculpa, pastor, eu não fui chamado para virar, nem quebrar nada, não. A Bíblia diz que eu fui chamado para edificar a outros. Quem gosta de quebrar e virar tudo é o diabo. A gente está aqui para ajudar um ao outro a ficar de pé. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então você percebe que tem muita gente que é bom demais para outros. Para ele, péssimo, horrível. Testemunho, então, nem se fala. Tem muita gente que parece com a noiva obreira de Cantares. Irmãos, permita, para a gente já começar a encerrar, Cantares é um livro fantástico. Para os hebreus, é o Messias com o seu povo. Mas nós somos cristãos. E a gente ama Jesus. Quem ama Cristo? Então você percebe que esse livro, que dá para você chegar em casa hoje e ler ele todinho, chamado Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. É um livro muito pequeno, como eu disse, dá para chegar em casa e ler hoje. O livro tem apenas 8 números, 117 versos. Personagens, poucos. Na verdade, 5 anônimos são a mãe, a irmã mais nova, os irmãos, as amigas e os guardas. Personagem principal, como eu quero falar da noiva obreira, que é boa para cuidar dos outros, péssimo para cuidar daquilo que lhe foi confiado, permita-me falar do amado, o noivo, o desejado, que não é Rosa de Sarão, pelo amor de Deus. Não chama o noivo de Rosa de Sarão. Se você chamar o noivo de Rosa de Sarão, você está dizendo que na simbologia Cristo é Rosa de Sarão. E não é. Se ler o capítulo 2, Rosa de Sarão, é a noiva. Quem é a Rosa de Sarão? A noiva. O lírio entre os vales. Não é o noivo, é a noiva. Você vai perceber que esse noivo está com dupla personalidade. Sua Bíblia está na sua mão aí? Eu só quero falar que obreiros que são excelentes para cuidar dos outros, péssimo para cuidar de si. Mas pega esse mistério, pega esse conhecimento que tem no livro de Cântico. O personagem noivo, ele tem dupla personalidade. Ele representa Cristo, que ama sua noiva, a igreja, mas olha por gentileza como ela chama ele no capítulo 1, permita-me falar capítulo, verso de número 4. Cântico dos Cânticos, está bem no meio da Bíblia. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, número 1, verso 4. Eu conto de 1 até 3, você lê bem forte. Vamos lá.
1, 2, 3. Segura, olha aqui para mim. Ó, é a noiva falando, a amada, a desejada. E ela olhando para o amado, ela diz, leva-me tu. Percebe que ela quer a presença dele. Ela quer estar onde ele está. E ela diz, leva-me tu. Ele não vem. O que é que ela faz? Correremos após ti. O que a noiva está dizendo? Eu não consigo viver sem a sua presença. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ser sincero, irmão. Um ambiente sem a presença dele é bom ou ruim? Péssimo. Ainda mais se tu for pentecostal. Aí que o trem fica ruim mesmo. Aí a noiva dá uma aula pra gente, pastor Elias. E a noiva diz, se a presença não vem e me carrega, eu dou um jeito e volto a ele. Glória. A noiva está dando uma lição pra gente. Qual é a lição? Eu não espero ninguém me induzir à presença dele. Eu dou um jeito e entro na presença dele. Aí ela, olhando para ele, ela chama ele de quê aí no verso 4? De rei. Chama ele de? Chama de quê, irmão? Rei. Agora olhe um pouquinho mais embaixo. Versículo de número 7. Você percebe que a personalidade dele vai mudar. Verso 7. Olha o que ela diz. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Onde o quê? Então ela está olhando para o amado e chamando ele de apacentador. E quem apacenta? Rei ou pastor? Você reparou que ela desce o nível dele? No verso 4, em cima ele é rei. Verso 7, ela chama ele de pastor. Agora lê o versículo 16 e 17. Perdão, capítulo 2, número 2, verso 16 e 17. E eu sou dele. Ele, entre os lírios, antes de o quê? 17. E fujam, e ela quer o quê? Volta. Ó, alguém já está entendendo o mistério. Irmão, a noiva olha para ele em cima e vê ele como rei. Ele desce, virou pastor. Desceu mais um pouco, um pastor que desapareceu. E a noiva grita, volta. Volta por quê? Porque a sombra sumiu, ou seja, a luz foi embora. As trevas dominam. Por quê? A ausência da presença do pastor. E eu te pergunto, quem é esse? Que em cima é rei, embaixo é pastor, desapareceu, e já está ali com a mão levantada, e a noiva brada dizendo, Maranata. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Mas agora, essa noiva que ama o seu amado, olha como ela é boa para cuidar dos outros. Olha o capítulo de número 1. Versículo de número 6. Bem forte, bem vibrante. Vamos lá? 1, 2, 3. Não olheis. Olha o obreiro aqui. Olha o obreiro aqui. Olha a noiva aqui. Boa demais. Para quê? Para cuidar da vinha dos outros. Excelente para fazer com que os outros tenham resultado. Excelente para olhar e aconselhar outros. E ela se empenha
em cuidar da vinha do outro. E ela se esforça. Os meus irmãos, meus obreiros, me colocaram de guarda de vinha, mas a vinha que me pertence, eu não cuidei. Percebe que essa obreira aqui, este obreiro, a noiva, é boa demais para dar resultado para outros. Mas aquilo que foi confiado a ela, ela não zela, ela não cuida. Ela é péssima para cuidar daquilo que foi dado a ela como confiança. Cristo trouxe vocês e me trouxe para despertar em nós que precisamos ter zelo, cuidado com algo que nos foi confiado. Que nós não devemos ser bom demais só para outros. Tem gente aqui que é bom igual Jó. Bom demais. Quem conhece o livro de Jó aqui, levanta a mão. Você conhece mesmo? Vamos lá. É a escola bíblica. Qual foi a primeira coisa que o diabo tirou de Jó? Foi o quê? Não, pode arriscar, vamos lá. Família. Quem acha que foi outra coisa? Vamos lá. Os animais. Quais? Os bens. Vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 14. A primeira coisa que o diabo arranca é os bois. É o quê? Os bois. A segunda e terceira é as ovelhas, versículo 16. Olha para mim, por favor. Só a rabisca. Por que Satanás, que significa opositor, inimigo, se esforçou para arrancar bois e ovelhas de Jó? Por causa do capítulo 1, versículo 5. Jó acordava de madrugada e fazia o quê, irmãos? Levantava o altar e sacrificava. Sacrifício vem do hebraico korban. Korban significa aproximação ou elevação. Ou seja, toda vez que Jó, preparava o altar, ele estava dizendo para o mundo espiritual: estou me aproximando de Deus. Estou me elevando para perto de Deus. Porque perto de Deus há perdão, a misericórdia, a justificação, a redenção. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então o que o diabo fez? Vou te arrancar do altar. Porque perto do altar, você está perto demais de Deus. Primeira coisa que o diabo fez é querer te arrancar do teu chamado. É querer te arrancar, te desanimar, colocar angústia e dizer que recompensa você tem em levantar altar para outros. Porque ele não levantava para ele, levantava para os filhos dele. E dizer: quem sabe, meus filhos, e você é assim, você queima incenso, você ora, você chora muito mais pelos outros do que por você. E aí vem o diabo e faz de tudo para te arrancar do altar. E me responde: quando foi que começou a restituição de Jó, irmãos? Quando começou? Quando ele quer? Orar pelos seus amigos. Só tem um detalhe, irmão. Para orar, precisa de altar. E para altar, precisa de sacrifício. E Jó tem o quê, irmão? Que sacrifício? A restituição de Jó não começou no capítulo 42, versículo 10. E o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. A restituição começou no versículo 8. Quando Deus disse para os seus 3 amigos: vocês 3 levam cada um 7 bois, 7 bezerros, e leve ao meu servo Jó, porque ele orará por vós. A ele eu ouvirei. Percebe? Enquanto o diabo quer te arrancar próximo a Deus, Deus está investindo 7 vezes mais. Deus trouxe alguém nessa noite para dizer: o diabo pode vir com a investida que for, porque eu já preparei o recurso maior. Deus trouxe alguém nessa noite para dizer: eu não te perco para o inferno. Esse investimento que você fez
mente, por quê? Porque eu preciso falar contigo. Porque tem gente que pensa que eu ouço e eu não escuto. Mas você eu sei que sacrifica. Você eu sei que demandará súria. Demará suri candala miaça. Aleluia. Aleluia. Irmão, Jó, capítulo 4. Encerra comigo. Capítulo 4. Versículo 1. Aleluia. Olha o que ele faz. O mais velho, o temanita, vai falar para Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te e enfadar-te-á-la, quem todavia poderá conter as palavras? Olha para mim, vamos entender esses dois versículos. Elifaz está tentando fazer isso aqui com Jó. Jó, se eu falar, se eu te ensinar, se eu te aconselhar, você vai se irritar? Porque Jó está na prova. Jó está no quê? E na prova, irmão, tem gente que não gosta de ouvir. Se irrita. E ainda usa o jargão. Se conselho fosse bom, não se dava. Vendia. Mas está passando um perrengue. Está sendo moído. E não quer ouvir Deus falar através de outro. Se Deus quiser, Deus me visita. Prepotente. Só que ele faz, nem espera a resposta. Ele já fala, porque Jó, antes da prova, é uma coisa. O que Jó é antes da prova? Tiago diz, homem paciente. Já viu Jó depois que entrou na prova? Jó está tão irritado, que ele diz assim no capítulo 3. Por que Deus não riscou o dia do meu nascimento? Por que minha mãe não teve o ventre seco? Ou seja, abortivo natural. Por que o seio da minha mãe não secaram para não ter leite para eu mamar? Ou seja, queria morrer de fome. E aí eu não passaria por tudo isso. Mas peraí, você não é um cara paciente? Mas entrou na prova começou a o quê? Reclamar. Reclama. Irmão, Jó está tão reclamão que no capítulo 33, Jó fala algo que me espanta. Jó diz assim, se o Todo-Poderoso fosse homem igual a mim, ele me olharia nos olhos. Irmão, chamou Deus para briga. E pior que Deus gostou. Sentou no redemoinho e disse, vamos pro mano a mano. Aí Jó, diz assim para ele, eis que tens ensinado. Ó que ele diz, eis que tens ensinado. Ou seja, teu ministério é bom para outros. Tu ensina, fala, prega, canta para outros. Tu ensina muitos e fortalece as mãos fracas. Ou seja, cada ensinamento, cada pregação, cada canção, quem está fraco sai forte. Oh, glória a Deus. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortalecido. Até quem pensa em se desviar, quando te vê pregando, se firma. Deus usou, Deus falou. Olha o que ele faz, está falando o mesmo que Paulo diz, prega para outro, cuida dos outros, mas não esquece, cuida de você. Que não adianta fortalecer outros, pregar para outros, aí ele encerra assim, mas agora, versículo 5, mas agora, em chegando a tua vez, oh glória, glória, tu enfadas, sendo tu atingido, tu perturba. O que ele faz? Está dizendo, Jó, tu é muito bom para outros. Mas quando tu passa na prova, tu logo quer se desviar. Tu logo pede a morte. Mas quando é outro na prova, você te diz, fica em paz, Deus vai te dar força. Fica em paz, você vai sair dessa.
Não, vai ter virada de cativeiro. Bate o pé, fala a língua, o outro arrepia, entra no manto contigo. Aí quando chega a tua vez, não vou para o culto hoje não. Não estou bem. Aí o pastor falou que eu não queria ouvir. Não, eu vou me desviar. Não quero mais saber. Como é que Deus não vê tudo que eu estou fazendo por Ele? Se perturbou. Aí Deus te trouxe nesses dias. Porque o mesmo remédio que você libera para outro, oh glória a Deus, a mesma palavra que você libera para outros, o mesmo ensinamento que fortalece a outros, as mesmas palavras que coloca outros de pé, Cristo te trouxe para lhe dizer, elas também servem para você. Cuida dos outros, mas também cuida de você. Deus trouxe alguém hoje para dizer, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus sabe que o teu coração está angustiado. Você está se sufocando. Essa pressão. E a culpa é ministério. Está me estressando. Está me aborrecendo. Por que eu abracei? Você não abraçou, meu santo. Alguém olhou para você e disse, eu sei que suporta. É fraco, mas eu sei que vai até o fim. Porque não é na tua força, não é as tuas palavras. Você está igual Moisés, querendo dar desculpa para Deus. Quem sou eu e Deus? Não é você. Você é falho, fraco, passa mal, se estressa com os outros, mas não é você. Sou eu através de você. Fecha seus olhos. Aleluia. 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 Há uma graça de Deus invadindo esse salão. Isso, fecha os olhos. Esquece quem está à sua direita e esquerda. Você já vai para casa, mas Cristo te trouxe para dizer a mesma graça que você libera para outro. O mesmo poder que você diz, recebe, pega, também está à tua disposição. Que mananutia vaciéria. Isso, aproveita esse ambiente antes de voltar para casa. Fale em outras línguas. Essa é uma doutrina que estão tentando adulterar, dizendo isso é para os nossos pais, mas Paulo ensina dizendo, irmãos, quem fala em línguas, fala com Deus, pois só Deus entende. Paulo continua e Paulo diz, quem fala em mistério, edifica-se mesmo, deixa Deus te colocar de pé. Deixa Deus fortalecer você com seus olhos fechados. Isso, comece a agradecer por essa oportunidade de cultuar, de ouvir Deus nos aconselhando, nos exortando e se sentir. Vai falando em outras línguas. Isso, deixa Deus te usar. Esvazia sua mão e se coloca de pé por gentileza. Aleluia, 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 aleluia.